Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Vou só colocar aqui o tema da nossa live hoje para a gente começar, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cólica. Vou ensinar para vocês algumas técnicas que eu uso lá no meu consultório e também oriento as famílias para a gente tratar as cólicas dos bebês. Só um minutinho, vou fixar aqui o comentário. Perfeito. Boa noite, Fabiana. Prazer ter você aqui. Boa noite, pessoal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, sou criador aí do método Terapia Manual Avançada Pediátrica, onde eu ajudo fisioterapeutas a gerarem resultado nas disfunções pediátricas em poucos atendimentos. Beleza? E hoje o nosso papo vai ser um pouquinho sobre cólica. Quem trabalha aí no mundo pediátrico sabe que esse tema é um terror, né, para as famílias. Todo mundo teme aí as cólicas, né? As mães, elas ficam em pânico, com medo dos bebês apresentarem essa disfunção, e pela minha prática lá do consultório é algo que realmente acontece muito, com uma frequência muito alta, e é interessante você entender um pouquinho sobre essa disfunção, porque você precisa dar orientações específicas para as famílias, você precisa saber o que mexer, quais são as estruturas que podem ali estar influenciando naquele nenenzinho, naquele bebezinho apresentar essas crises de desconforto, essas cólicas. Você precisa também saber dar orientações específicas para esses pais. Então, a gente precisa entender sobre essas cólicas e você consegue ajudar e muito essas famílias, beleza? Então, eu vou falar um pouco sobre elas hoje. No final, eu vou dar algumas dicas e ensinar técnicas para vocês. Mas antes da gente falar propriamente da cólica, a gente precisa dar uma leve pincelada em outros temas, tá? Porque a cólica ela é muito confundida com outras coisas que o bebê pode apresentar lá no consultório, certo? Então, a gente vê que as famílias, entendeu que esse bebê tá chorando, ou esse bebê tá desconfortável, ou tá se espremendo um pouquinho, ou tá desconfortável, é cólica, né? Então, tudo se resume à cólica. O bebê chorou, é cólica. E a gente sabe que não é dessa forma. Certo? Existem critérios, não existe nada na literatura, existem algumas questões que poderia classificar aquele sinal ali que o bebê estava apresentando, se a gente pensava se era cólico ou não, mas isso não ficou muito claro, né, para a literatura, então o diagnóstico inclusive é até difícil, certo? Para a gente saber se realmente o bebê está apresentando um tipo de cólica ou não. Heloísa perguntou aqui se o leite materno é um dos fatores provocantes da cólica. Olha que maravilha, eu vou falar exatamente sobre isso com vocês hoje aqui também, tá? Fica aqui na live que eu vou comentar isso com vocês, tá? Quem tiver perguntas, podem ir mandando aqui nos comentários que no final eu vou responder todo mundo, beleza, pessoal? Se eu ficar parando aqui para responder todo mundo, a gente não anda. Podem mandar aqui, no final eu leio todas e a gente conversa no final, tá certo? Então, primeiro, a cólica ela pode ser confundida facilmente com, por exemplo, gases, com disquesia, certo? Com constipação do bebê. Só que existem características que diferenciam essas alterações, né? Esses sinais no bebê. Eu vou falar um pouquinho delas aqui. Então, por exemplo, quando o bebê apresenta uma disquesia, ela pode muito fácil ser confundida com a cólica. Porque as duas o bebê se espreme, as duas o bebê fica vermelhinho, as duas o bebê pode se contorcer um pouquinho, certo? Chorar, realmente sentir desconforto, tá certo? Só que tem características específicas. Na disquesia, o que é a disquesia, certo? A disquesia nada mais é do que uma imaturidade, certo? Do controle autonômico do bebê de fazer a força onde precisa ser feita, certo? Então, na verdade, o bebê ele faz uma força exagerada
na hora de evacuar, na hora de soltar um pum, porque ele não tem controle autonômico ainda, ou seja, ele não tem um controle do sistema nervoso central para mandar relaxar ou contrair essas musculaturas específicas que fazem parte da nossa evacuação, certo? Então, quando a gente quer ir no banheiro, nós adultos que já temos esse controle funcionando adequadamente, a gente consegue, de uma forma inconsciente, ir no banheiro, relaxar a musculatura abdominal, contrair a musculatura pélvica e, sei lá, soltar gases, evacuar. O bebê, ele não tem esse controle ainda, certo? Então, quando ele precisa, quando ele tem essa necessidade de evacuação ou de liberar gases, ele faz essa força exagerada. E aí ele vai apresentar vermelhidão, parou. É só eu abrir a live, né, galera? Vocês sabem. Só abrir a live, meus cachorros começam. Estavam quietinhos aqui. Enfim, ele vai ficar vermelhinho, ele pode se espremer. Só que a grande diferença é que quando ele consegue soltar os gases ou fazer aquele cocô, ele dá uma relaxada, certo? Então é diferente, por exemplo, também da constipação. A disquesia, só um minuto, viu, pessoal? Vamos pra fora, os dois, agora. Tive que botar pra fora, senão não ia conseguir fazer a live. Enfim, a disquesia, diferente, por exemplo, da constipação, quando o bebê faz aquela força enorme lá para evacuar, quando ele consegue fazer o cocô, você vê que não mudou textura nenhuma. O cocô ainda é molinho, se o bebê for muito novinho, né? É quase líquido, ou pastoso, se o bebê for um pouquinho mais velho. Ou seja, a consistência das fezes colocou muito esforço, você acha que viu um cocôzão lá endurecido, mas não, veio o cocô com a consistência normal. Isso é a disquesia, certo? E logo depois que ele evacua, logo depois que ele consegue soltar os gases, ele relaxa. E aí consegue dormir, se acalma, tá? Só que pouco tempo depois, o ciclo se repete, certo? Ele começa a ficar desconfortável de novo, ele começa a se espremer de novo. As famílias relatam muito no consultório que o bebê às vezes passa a noite toda naquele sono agitado, né? Não consegue entrar naquele sono profundo, ele fica irritado e se contorce, se espreme. Não necessariamente precisa acordar, mas fica nessa agitação. Aí quando solta um pum, se assusta, acorda, começa a chorar. Isso é bem comum. Então, observem, né, nessa anamnese, nessa conversa com a família, se eles relatam isso, porque é muito comum eles relatarem isso que eu estou falando para vocês numa disquesia, por exemplo, que já é diferente da constipação. Então, na constipação, quando uma criança, um bebê, ele apresenta uma constipação propriamente dita, ele precisa ficar dias sem conseguir fazer cocô, certo? E a consistência das fezes, ela tem que mudar, certo? Então, por exemplo, de vez vir um cocôzinho mais pastoso, um cocôzinho mais líquido, literalmente vem aquele cocô mais endurecido. Às vezes pode causar lesões ali na região anal do bebê. Isso realmente é uma constipação, certo? E é diferente também de ser normal, tá certo? Porque é muito comum a gente ouvir tanto de profissionais da área de saúde, como até de famílias, não, o bebê é normal ficar 10 dias sem fazer cocô, tá? Só tá mamando? Se preocupa não. Pode ficar até 10 dias sem fazer cocô. A gente precisa ter muito cuidado com essa informação, tá certo? Primeiro, existem bebês que vão ficar muito irritados se ele passa 1, 2, 3 dias sem fazer cocô. Então, se esse bebê ele tá irritado, ele não tá conseguindo dormir, ele tá inquieto, significa que essa constipação, essa falta de regularidade aí do intestino dele tá se incomodando. Então, isso para mim não é algo normal, certo? Se está causando um desconforto para aquele bebê, se ele não está conseguindo dormir, se ele está ficando irritado porque ele não está conseguindo evacuar, eu não acho isso normal, certo? Pode ser só a amamentação do peito, não importa, eu não acho isso normal. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque é muito comum aparecer lá no consultório famílias que falam isso. E o cocô, mãe, como é? Não, ele fica 2, 3 dias sem fazer.
E depois do atendimento, ele tá fazendo cocô todo dia. Parece um reloginho, 2 vezes no dia ele faz cocô, certo? Então, se fosse normal, não era para ter regulado, né? Não era para a frequência ter ficado normal, diária, conseguir fazer todo dia, certo? Então é por isso que quando eu vejo a família já vindo com essa história, eu já fico com esse pé atrás e tento educar, tá certo? Mas realmente, tem bebês que ficam 5, 6, 7 dias sem fazer cocô e não apresenta desconforto nenhum. Tá dormindo normalmente, tá se alimentando normal, não tá irritado, certo? Você não pode colocar a minhoca na cabeça dessa família. O bebê tá tranquilo? Certo, segue a vida, atenda, veja se muda alguma coisa, não mudou, certo? Não já cheguem falando assim, não é normal. Tá alguma coisa acontecendo, certo? Então, tentem entender esse contexto, certo? Desse paciente. É muito importante, tá? E comum é diferente de normal, tá bom? Apesar de acontecer muito, não significa que é normal. É muito comum mesmo o paciente estar constipado, passar alguns dias sem fazer cocô, mas não é normal, talvez não seja normal, certo? Mas você precisa avaliar esse contexto. Então, você tem que avaliar as fezes, a consistência das fezes desse bebê. Pergunta para a família, como é que está a consistência das fezes? Está endurecida? Não, está endurecida. Aí você está lidando realmente com caso de constipação, tá? Muitas vezes precisa de um atendimento multiprofissional, por exemplo, gastropediátrico, é muito importante. Avaliar como é que está a microbiota intestinal dessa paciente, certo? Passar algum probiótico ali mais específico, tá? Então, diferente da disquesia, o bebê na disquesia tem essa dificuldade de evacuar, mas a consistência das fezes não muda, certo? Já na constipação propriamente dita, as fezes elas têm que vir ressecadas, endurecidas. Na disquesia, o que é que pode acontecer é que no primeiro cocô, o tampão ele pode vir mais endurecido, mas o resto ele vem molinho ou pastoso. Beleza, pessoal? E também pode ser confundido com gases, tá? É muito comum também as mães acharem que as gases do bebê é muito cólica. Ele tem muita cólica, se espreme muito, solta pum o dia todo, tá certo? E a gente sabe que isso é diferente. As gases podem ter relação aí com a questão da alimentação, pode ter relação com a PLV, pode ter relação com uma pega errada na amamentação, certo? O paciente, por exemplo, tem um freio curto, tá? Engole muito ar, não consegue fazer aquela sucção perfeita, né? Aquele vácuo perfeito, e aí toda vez engole ar, acumula gases, vai se espremer para soltar o cocô, para soltar o pum, vai ficar vermelhinho, vai ter crisezinhas de choro, e aí isso é facilmente confundido com uma cólica, por exemplo. Certo? Então entende que vocês precisam sempre estar de olho nesse contexto, né? Como é que tá a pega? Tem estalido? Ele chupa chupeta, certo? Porque tem muito paciente que faz uso de chupeta e engole ar, tá? Então esse, por exemplo, vai ser um paciente que vai provavelmente apresentar muito acúmulo de gases. Fora que a barriga fica super estufada, fica endurecida, tá? Mas o bebê consegue soltar o punzinho, relaxa, fica tudo de boa, certo? Então comecem a entender cada coisinha, cada detalhe específico de cada disfunção, que é muito diferente da cólica. A cólica, quando é até algo assim um pouquinho delicado da gente conversar sobre a cólica, porque até o diagnóstico dela é um pouquinho difícil da gente desvendar, certo? Antigamente tinha-se um questionáriozinho, né? Que se o bebê ele chorasse por 3 horas seguidas, por 3 dias seguidos e 3 semanas seguidas, a gente poderia pensar na cólica, tá? Mas viu-se que isso na prática clínica era um pouquinho difícil de aplicar, porque o bebê ele pode ter choros inconsoláveis por outras situações, tá certo? Então, ficou-se meio de lado, certo? Em relação a esse questionário, a esse choro inconsolável, essas 3 horas seguidas. Antigamente pensava-se muito nisso. Hoje em dia não, tá? Então a gente precisa entender um pouquinho o que é que está acontecendo nesse paciente. Mas, de uma forma geral, quando uma família chega lá no seu consultório
falando, né, que o bebê está apresentando cólica, pergunta se durante as crises é um choro mais intenso, se geralmente ele passa mais de 1 hora ou 2 horas chorando, é aquele choro que é difícil do bebê se acalmar, né? Nem o peito, nem a chupeta, nem remédio, nem colo, nada consegue acalmar aquela criança, tá certo? Pergunta se ele chega a se contorcer, levantar as perninhas, ficar vermelhinho, fica até roxinho, tá? Vai tentando pegar algumas informações importantes aí dessa família, porque pode sim aí você começar a pensar em alguma situação de cólica. Lógico, excluindo tudo isso que eu já falei para vocês, da questão dos gases, da disquesia, da constipação, tá? Que são coisas diferentes, tá bem? Até para vocês conseguirem orientar a família, certo? Então, as cólicas, existem algumas teorias específicas que podem explicar o porquê a cólica acontece, mas nada cientificamente comprovado que bata um martelo, porque existem diversas situações que podem estar ali influenciando aquele bebê a apresentar cólica, certo? Como, por exemplo, existe uma teoria da imaturidade do trato gastrointestinal, tá? Então, o funcionamento ali desse sistema, os movimentos, eles estão desorganizados, certo? Então, o próprio peristaltismo visceral, ele fica descoordenado e desorganizado, tá? Então, o funcionamento desse trato gastrointestinal, ele vai ficar comprometido. E isso pode influenciar no bebê sentir esses desconfortos e essas cólicas, tá? Por isso que o fisioterapeuta que trabalha com a terapia manual avançada pediátrica, ele consegue ajudar esses tipos de paciente. Porque as técnicas da terapia manual, as orientações que vocês ensinam para as famílias fazerem em casa, pode ajudar em muito esse bebê nesse período tão delicado que as famílias estão passando, né? Que é com recém-nascido ali, sofrendo muito com esses desconfortos. E eu esqueci de comentar com vocês que a cólica ela pode começar a apresentar 15 dias após o nascimento, ela pode se perdurar entre 3 e 4 meses de vida, certo? Mas já existem casos na literatura que podem perdurar um pouco mais, até os 6 meses de vida. Então isso depende de cada organismo, depende de cada caso, tá certo? Então existem também situações que falam de alimentação. Algumas alimentações específicas, alguns alimentos específicos, eles podem sim estar influenciando nesse quesito da cólica, tá certo? Tem alguns estudos nutricionais, inclusive, que falam até da produção de melatonina. Então, por exemplo, uma mãe que não dorme muito bem, ou uma mãe que passou uma gravidez muito complicada, teve um sono muito alterado, não produziu muita melatonina, já correlacionam isso também com bebês que sentem mais cólica. Enfim, existem diversas situações. A alimentação ela é muito importante, certo? Então, vocês precisam ter esse conhecimento, porque vocês não podem vender um milagre, tá? É muito errado a gente vender essas técnicas infalíveis, certo? Esse toque milagroso num período tão delicado que aquela família está passando naquele momento, certo? Porque às vezes não é nada biomecânico que está causando aquele desconforto. Às vezes realmente é só o período que aquela família, aquele bebê precisa passar. Realmente é essa imaturidade, essa desorganização desse trato gastrointestinal, certo? O bebê nesse período está passando por adaptações muito bruscas do corpo, né? Então os órgãos, o intestino, ele aumenta muito de tamanho, certo? Os neurônios, os próprios neurônios, eles estão tendo um boom, um aumento muito significativo, tá certo? Então, existem essas outras situações que podem estar influenciando, tá? E que massagem, orientação e a terapia manual não vai ser esse toque milagroso, tá? Mas ele também pode ser, quando é uma disfunção biomecânica. Quando a causa daquele problema, ele é uma desordem do movimento, certo? Visceral, facial, muscular. Aí sim o seu trabalho vai ser como a mão de Deus ali naquela família, tá? É como se tirasse com a mão, porque o problema é biomecânico. Aí você consegue resolver,
tá? Então vocês precisam ter esse conhecimento, porque a família precisa ser acalmada, né? Eles chegam muito desesperados lá no nosso consultório. Então é o seu papel, que trabalha com esse público, primeiro acalmar a família, certo? Informar que a cólica não é uma doença, a cólica não é grave, tá certo? E que os estudos que estudam muito aí, pesquisam muito sobre dor, na verdade, tá muito relacionado, que dor está muito relacionado com a nossa consciência ainda, né? Então, como o bebê, teoricamente, ainda não tem consciência, ele está muito mais assustado com aquela nova sensação que ele está tendo do que realmente sentindo dor, tá? Então informem isso para a família, né? Que eles chegam muito angustiados. Pessoal, eu sei que é difícil a gente ver esse sofrimento, essas espremedeiras, esse choro inconsolável, mas pode ter certeza, ele está muito mais assustado do que sentindo dor, tá? Então isso é importante de vocês falarem para a família também. A gente vê muito vender milagre, né, na internet. As pessoas vendem muito milagre na internet. E isso é tão ruim, né, para pessoas que estão passando por uma situação, né, tão difícil, delicada, tão vulneráveis nessa fase. E eu acho que a gente precisa ser ético, beleza? Mas, se o problema for realmente biomecânico, aí sim você vai ser uma mão na roda para essa família e para esse paciente. Beleza, pessoal? Então, teoricamente, a cólica se a gente dá um Google aí rápido, é classificada assim, né, como uma síndrome de irritabilidade e choro intenso, tá certo? Que podem vir com essas associações aí acompanhadas, essa espremedeira, contração ali da região abdominal, o bebê pode ficar vermelhinho, pode ficar roxinho, tá? Demora muito esse choro, ele pode se perdurar aí até 2 horas seguidas. É difícil conseguir acalmar essa criança, tá certo? Então, como eu falei para vocês, existem todas essas possibilidades, inclusive essa questão alimentar que pode estar influenciando nesse tipo de disfunção, mas também ela pode ser biomecânica, né? Então a gente sabe que o período gestacional, por exemplo, ele pode causar muitas disfunções ali naquele bebê, certo? Por posições não fisiológicas, por alguma situação específica na gravidez, por alguma coisa que aconteceu, sei lá, uma gravidez de risco, a mãe precisou ficar de repouso, ou um bebê gig, ou uma mãe com disfunções já osteoarticulares que não tinha uma boa mobilidade ali da região pélvica. Então, esse útero gravídico ele não conseguia se acomodar muito bem nessa pelve. Sei lá, uma mãe com um percentual de gordura visceral aumentado, o deslizamento visceral ele vai ficar comprometido, e a gente sabe que durante a gravidez o útero ele deixa de ser uma víscera pélvica e se torna uma víscera abdominal, né? Então literalmente o útero vem para a região abdominal, e se o deslizamento visceral não está acontecendo adequadamente, existem restrições ali faciais e nos órgãos daquela mãe, esse bebê ele vai ficar mais apertado, certo? Então um bebê mais apertado significa mais compressão, mais disfunção de mobilidade, mais disfunção de restrição tecidual, tá? E aí sim, é nessa hora que o fisioterapeuta que trabalha com a terapia manual consegue ajudar, certo? Aí sim você vai ter resultados fantásticos, e suas orientações também que vocês precisam dar para a família vão cair como uma mão na roda, como uma luva nesse bebê, tá certo? Então existem também essas situações do período gestacional que podem estar influenciando nessas disfunções de mobilidade, por exemplo, na região aí da pelve, na região abdominal, certo? Até base de crânio também, inervações que saem dessa região, que são responsáveis pela atividade aí do sistema digestório, né, dos intestinos, tá certo? Então isso são alguns exemplos de situações que podem nos dar como é que eu posso falar isso? Pode nos dar uma luz ali que realmente é aquilo que pode estar acontecendo com a criança. Tá certo? Então, é legal a gente saber e ter esse tipo de conhecimento, porque olha a oportunidade que a gente consegue de ajudar muitas famílias, né?
Quem não conhece ou já conheceu uma mãe ou um bebê que sofreu com cólica, né? Todo mundo já conheceu. A incidência ela é muito alta, né? Os bebês que apresentam cólica no nosso consultório, ele é muito alto, certo? Então, você tendo esses conhecimentos, você tendo esse conhecimento teórico e prático, você consegue ajudar muita gente, certo? Você consegue ajudar muitas famílias, tá? Essa demanda ela é real e ela existe no mercado, tá certo? E quais são os fisioterapeutas que vocês conhecem que conseguem tratar uma cólica ou trabalha com esse tipo de disfunção, né? São poucos, mas sim, vocês têm esse poder na mão de vocês, certo? Com conhecimento específico, com a técnica específica, vocês conseguem sim tratar esse tipo de disfunção, certo? E aí, quando a gente fala de tratamento da cólica, tem muita gente que me pergunta assim, Ícaro, é melhor o quê? Porque me passaram colides, né? Me passaram um probiótico. E aí, o que é que eu faço? Eu não sei se eu levo para o profissional, eu não sei o que é que eu faço, porque eu já estou tomando a medicação, certo? O que a gente precisa entender é que essa cólica dessa criança, ela pode ser por fatores múltiplos, né? Ela é multifatorial, como eu acabei de falar para vocês. O que precisa ser feito é uma avaliação específica, uma anamnese muito bem feita, uma avaliação muito bem feita nesse bebê, certo? Palpatória, procurar essas restrições e ver o que é que está pesando mais na balança, certo? Será que é a questão nutricional que está envolvida? Ou será que são disfunções de tecidos tecidual de mobilidade, certo? Então a gente tem que ver o que é que está pesando mais na balança naquele bebê, tá certo? Porque tem bebê, por exemplo, que toma colides e é igual o toque de Deus, né? É como se os anjos descessem lá do céu e abraçassem aquela criança. Melhora muito, muito. Já tem bebês que é a mesma coisa de beber água. Não vai mudar nada, certo? O colides que não presta? Ou é o profissional que prescreveu o colides que não presta? Não, é porque muito provavelmente o que está pesando mais na balança para aquele bebê estar sofrendo com aquela situação é uma disfunção de mobilidade. Então o que vai calhar melhor, o que vai dar mais certo para esse bebê especificamente vai ser suas mãos, fisioterapeuta. Vai ser as suas técnicas da terapia manual, vai ser as orientações de massagens que você vai dar para essas famílias para realizar em casa. Até esse sistema, esse trato gastrointestinal entrar nesse ritmo, nessa maturidade e esses movimentos, esse peristaltismo visceral entrar no eixo e funcionar legal. Certo? O contrário também é verdadeiro. Certo? Porque às vezes o paciente pode chegar para você e você avalia, tratou ali, mas não mudou muita coisa na cólica. É a fisioterapia e a terapia manual que não funciona? Não. É porque muitas vezes, naquela situação específica, o paciente, na verdade, estava precisando era de um probiótico. Porque a microbiota intestinal dele não estava ajudando na digestão. E aí estava causando esses desconfortos. O probiótico, o colides da vida, provavelmente vai dar muito certo com esse bebê. Você está entendendo? Já tem estudos nutricionais que falam, uma vez eu participei de uma palestra fantástica, onde uma profissional falou que o bebê, quando ele nasce, ele precisa ter 5 cepas específicas lá no intestino. E que essas 5 cepas, né, essa microbiota, ela na verdade é formada durante o período gestacional da mãe. Então é a alimentação da mãe que vai influenciar na microbiota intestinal desse bebê. E isso vai influenciar se essa criança vai sentir ou não mais cólica. Olha que interessante, né? Então, se foi uma mãe, por exemplo, que enjoou bastante, não conseguiu se alimentar muito bem, tá? Provavelmente essa microbiota intestinal, ela não vai ser tão legal. As chances desse bebê apresentar uma cólica, elas aumentam muito, certo? Já tem alguns estudos, não são estudos muito robustos, mas já tem estudos que mostram, por exemplo, como eu falei no início para vocês, até da melatonina, certo?
Então, uma mãe que não dorme muito bem, que não dormiu muito bem no período gestacional, e já deixa um alerta, por exemplo, para as mães que estão me assistindo aqui, mãe que sentiu muita dor durante a gestação, certo? Se você sentiu muita dor durante a gestação, existe ali, muito provavelmente, disfunções osteoarticulares. Existem estruturas que precisam ser trabalhadas para você conseguir ter uma gravidez mais tranquila. A dor interfere diretamente no sono, na produção de melatonina. Então já viu-se nos estudos que a produção de melatonina é muito importante para as cólicas. Então bebês, mães que não produziram muita melatonina, já viram que a incidência desses bebês que apresentaram cólica foram maiores, né? Olha que interessante. Então entendem, pessoal, que existe um mundo por trás das cólicas. Entende que existe várias possibilidades e que não existe tratamento A ou B, nem milagroso e nenhum melhor do que o outro. O que existe é uma balança e ver o que é que está pesando melhor naquele momento. Foi a melatonina, é a microbiota intestinal, são as disfunções de mobilidade tecidual, certo? É essa imaturidade do sistema digestório, certo? São esses movimentos que estão desorganizados, né? E aí a nossa mão vai ajudar bastante? Enfim, precisa ser avaliado, certo? É a alimentação da mãe que está ali influenciando naquele episódio de cólica? Não sei, precisa ser avaliado. A alimentação da mãe, ela também pode influenciar e muito esse tipo de disfunção, certo? E muito nas cólicas. Então, desde os anos 80 e dos anos 90, fizeram muitas pesquisas relacionadas à alimentação da mãe para saber se influenciava diretamente ou não nas cólicas nos bebês. As maiores pesquisas foram feitas com leite de vaca, né? E viram que realmente o leite de vaca ele pode influenciar diretamente no bebezinho apresentar ou não alguma cólica. Viu que mães que não tomaram leite de vaca durante o período de amamentação, 35% dos bebês menos apresentaram cólica. Então diminuiu aí 35% a incidência de cólica nos bebês quando as mães tiraram o leite de vaca da alimentação, certo? Então, sim, a alimentação também pode influenciar, certo? E vocês precisam estar de olho nisso, tá certo? A cafeína, né? Não tem nenhum estudo que fale diretamente que cause a cólica, mas sabe-se que a cafeína viu-se que o percentual de cafeína presente no leite materno era muito pouco, mas ela precisa ser usada com moderação, tá? Então, viu-se que em média 1% só da cafeína estava presente lá no leite materno nos estudos que foram feitos, e isso não era suficiente para causar alguma coisa ali no bebê, certo? Mas precisa ser usado com cautela. Então, fala-se aí que a mãe tem que usar durante o dia todo a menos de 30 miligramas de cafeína por dia. Então, mais ou menos aí umas 2 ou 3 xícaras de café por dia, certo? O álcool, tá? O álcool ele pode influenciar, na verdade, no sono e no comportamento dessa criança. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que o álcool já tem uma nota falando que o álcool ele não influencia na questão da amamentação, que mães que amamentam elas podem sim tomar álcool, lógico, com cautela, né, numa dose baixa, mas o que os estudos mostram é que não é seguro, tá? Então o álcool ele pode influenciar tanto no comportamento quanto no sono da criança, certo? Então, se você perceber, por exemplo, uma mãe que toma muita cafeína, se você percebeu que seu filho ficou mais agitado, você pergunta, né, para a mãe, você toma café? Certo? Tenta cortar o café uns dias, vê como é que vai ficar essa questão comportamental dele, se ele vai ficar mais agitado, como é que vai ficar o sono, porque como eu falei para vocês anteriormente, tudo eles acham que já é cólica, né? O bebê não dormiu, o bebê está mais agitado, então às vezes pode ser essa questão alimentar também, certo? No álcool tem essa relação do comportamento também, essa criança ela pode ficar mais agitada, certo? E o leite de vaca. Então, como eu falei, todos os estudos eles pesquisaram mais sobre o leite de vaca e eles constataram que mães que bebem leite, né, tem o leite aí
na alimentação, faz parte da alimentação, os bebês eles sentem mais cólica, né? Então fizeram um estudo, fizeram um estudo com mães que cortaram o leite da dieta e viram que diminuiu as cólicas aí em 35%. Então sim, o leite da vaca pode influenciar diretamente na alimentação, beleza? Existem outros alimentos, tá? Que as pessoas pesquisam mais, mas não tem nenhum estudo também comprovado, um estudo robusto que comprove cientificamente que realmente consumir aquele alimento está influenciando, né? Mas observações clínicas já nos falam que feijão, lentilha, temperos muito apimentados, eles podem sim aí estar influenciando também nesse desconforto, nessas crises de cólica do bebê, tá certo? Por isso que vocês precisam orientar as famílias em testar, certo, pessoal? Então assim, mãe, comeu tal coisa, observa como é que ele ficou. Mudou, corta, certo? E quando falar nessa corta, eu vou conversar com vocês isso, da questão do leite de vaca, por exemplo, da alimentação. É uma informação importante que vocês precisam dar para as mães, porque elas leem muitas coisas na internet e que não faz muito nexo. Ah, já cortei tudo. Ah, cortei tudo por quanto tempo? Ah, tem 3 dias que eu não tomo leite, né? Os estudos mostram que até 15 dias essa proteína ainda pode estar presente no leite materno. Então, não faz muito sentido a mãe cortou 3 dias e achar que já pode ver alguma diferença nas cólicas, entendeu? Inclusive, essa é uma das orientações que vocês vão dar para a família quando eu falar aqui certinho. Na hora das técnicas eu vou falar como é que vocês precisam orientar essas famílias. Beleza, pessoal? E aí, falando do nosso trabalho, que é com a terapia manual nesse tipo de paciente, não existe contraindicação, tá? Por a gente trabalhar muito com bebezinho, né? Às vezes muito novinho, eu atendo bebês lá no consultório com 6 dias de vida, 5 dias de vida, né? Hoje mesmo veio para o segundo atendimento, hoje ele tinha 12 dias de vida, né? E muitos profissionais ou até famílias acham que pode existir algum tipo de contraindicação. Na verdade, na terapia manual pediátrica não existe contraindicação. Existe o que você pode aplicar naquele momento, certo? Mas a terapia manual, de uma forma geral, ela não influencia, não influencia negativamente naquela criança, ela não é contraindicada, certo? Na verdade, você só precisa escolher a técnica mais adequada naquele momento ali que o bebê chegou para você no consultório, tá certo? Então isso é uma coisa muito importante da gente discutir, porque tem muito fisioterapeuta que até tem vontade de entrar aí nessa área da terapia manual, mas acha que, sei lá, pode machucar o paciente, né? Pode causar alguma coisa, mas nosso toque é muito suave, nosso toque é muito sutil. É assim, impossível da gente machucar um bebezinho com a terapia manual, porque o nosso toque é extremamente delicado, é extremamente sutil, então o risco de você machucar, criar alguma disfunção ali com suas mãos naquele paciente é zero. Beleza, pessoal? E tem muita gente que fala também, quando a gente está falando de terapia manual, mas eu tenho muito medo porque, meu Deus, eu não gosto, na época da faculdade era um caos, a criança não parava quieta, eu tinha receio, eu não conseguia fazer nada, eu odiei o estágio de pediatria. Eu falo por experiência própria, eu também não gostei do meu estágio de pediatria, exatamente por isso, porque eu achava que me dava muito trabalho. Mas quando a gente entra nesse mundo da terapia manual, a gente vê que o que a gente aprendeu lá na época da faculdade cai por terra, né? A forma de raciocinar, a forma de tratar, certo? As técnicas que aplicam é um mundo à parte que você infelizmente não aprende lá na faculdade. E quando eu falo um mundo à parte, é inclusive como abordar essa criança, o jeito de abordar esse bebê, como você chega nele. Existem técnicas específicas, existe maneira ideal
maneiras corretas de você conseguir fazer com que aquele paciente aceite o seu toque, aceite o seu tratamento, né? Então tem muita gente que fala, meu Deus, qual é a bruxaria, Ícaro, que tu faz? Não é bruxaria, certo? Existe só a maneira correta, a técnica específica para você conseguir chegar ali naquela criança, naquele bebê e ela aceitar o teu toque. Então quando você domina esse conhecimento, o atendimento pediátrico ele fica muito fácil mesmo, e é fantástico, certo? E o bom também da terapia manual, diferente lá daquela fisioterapia que a gente via lá na época da nossa faculdade, né? Eu não sei vocês, mas pelo menos no meu estágio na época de faculdade, eu atendia o mesmo paciente 2, 3 vezes por semana, né? Então era aquele atendimento arrastado, que não evoluía e que eu me frustrava porque eu não via diferença nenhuma, tá? Já na terapia manual isso não existe, certo? Primeiro, porque tudo que a gente faz no corpinho desse bebê, no corpinho dessa criança, esse sistema, todo o corpo dele vai passar aí pelo menos uns 7 dias se reajustando a partir desses estímulos que a gente deu lá no consultório para ele se reorganizar. Então a gente atende essa criança uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou a cada 3 semanas, tá? Vai depender, lógico, de cada caso, mas nunca mais de uma vez por semana. E por que isso é interessante? Isso é legal, porque a gente sai daquele limbo lá, daquela fisioterapia chata que não dá resultado e que você não tem coragem de cobrar, porque a família tem que ir lá, sei lá, 3 vezes, passa 6, 7, 8 meses de tratamento e você começa a trabalhar em uma área que você raciocina procurando a causa do problema e você consegue gerar resultado já desde os primeiros atendimentos. Muitas vezes no primeiro atendimento você consegue resolver muita coisa naquele bebê. E isso significa o quê? Cobrar um valor justo pelo seu trabalho, né? Cobrar um valor que realmente você se orgulhe de trabalhar, né? Porque eu vejo fisioterapeuta aí cobrando R$50 no atendimento, R$30, R$80, certo? É melhor você ser vendedor no centro da cidade, você vai ganhar mais do que isso. Beleza, pessoal? Então isso é uma grande vantagem que eu acho de trabalhar nessa área da terapia manual avançada pediátrica, porque a gente consegue realmente gerar resultado, não se frustrar, porque a gente gera resultado muito rápido. A família, ela vê ali a evolução do filho, né? Nos olhos, no próprio consultório, a gente já consegue ajudar em muito. Tem muito paciente que chega lá em crise no consultório, se acabando de chorar e sai dormindo assim, relaxado, sabe? Recebo muita mensagem de mães falando: Ícaro, meu Deus do céu, o que foi que você fez? Que desde quando ele saiu aí do consultório tá dormindo até agora, 9 horas da noite. O paciente saiu 3 da tarde lá do consultório, sabe? Então assim, é fantástico os resultados, beleza? Então, quando a gente fala de tratamento, a gente precisa esperar de resultado do nosso paciente uma melhora já ali desde o primeiro atendimento, certo? Então assim, se a disfunção ela for realmente uma disfunção de mobilidade tecidual, a gente consegue enxergar e gerar resultado naquele bebezinho ali no primeiro atendimento, nos primeiros atendimentos, porque você realmente tirou a causa, você realmente resolveu o problema que estava causando esse desconforto naquele bebê. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente precisa esperar quando a gente trata um paciente com disfunção tecidual de mobilidade. São resultados rápidos, certo? Nos primeiros dias já, no primeiro atendimento, a gente já consegue enxergar alguma diferença. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Vou falar um pouquinho sobre as técnicas. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir perguntando. Beleza? Eu vi que teve algumas perguntas aqui da Heloísa. A Heloísa perguntou se o leite materno é um dos fatores provocantes da cólica, certo? Isso é algo que, inclusive, eu estava lendo agora, antes da live, para vocês. Tem muitas mães que se culpam muito e chegam, inclusive, com esse pensamento, esse raciocínio no consultório de, eu vou dar a fórmula porque acho que é meu leite que está dando cólica. Isso não existe, tá, pessoal?
Não é o seu leite que está causando cólica no bebê. Sua alimentação pode influenciar, certo? Mas não é o leite, tá? O leite materno ele é super importante aí para o sistema imunológico da criança, para o crescimento, para o vínculo mãe-filho. Então, não caiam nisso de que é o leite que está causando, vou dar fórmula, porque o bebê ele vai ter cólica, certo? Inclusive, a cólica causa muito mais desconforto que o leite materno. A cólica, desculpa. A fórmula muitas vezes causa muito mais desconforto no bebê do que o leite materno, tá? Não é o leite que está causando. Pode ser essas disfunções de mobilidade ou a alimentação. Não é o seu leite que causa cólica no bebê. Por favor, se vocês já tiverem ouvido isso, manda a pessoa se danar. Heloísa, sobre a alimentação da mãe, se influencia? Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Então, eu respondi já essa, né? Estudos mostram que sim, principalmente, por exemplo, com o leite da vaca. Viram que mães que introduzem o leite da vaca na dieta aumenta aí 35% as cólicas nos bebês. Existe uma quantidade considerável. Heloísa, você fala em relação à alimentação, assim, tipo leite, por exemplo, uma quantidade que você pode consumir. Se for, não existe nada específico de quantidade, tá certo? Existe específico sobre reintrodução. Então, por exemplo, o bebê tem um APLV, que é totalmente diferente. O paciente com APLV, ele tem a alergia à proteína do leite, ele não consegue degradar ali aquela proteína. Então, a mãe precisa parar de consumir leite e derivados, tá? Porque é uma questão de saúde para a criança. O bebê ele pode apresentar alergias de pele, assaduras frequentes, certo? Sangue nas fezes, desconforto, dor por causa dessa alergia à proteína do leite. Então é uma questão realmente de saúde, a mãe precisa cortar, tá? Mas em acompanhamento aí com o seu pediatra, você vai observando a melhora desse bebê e aos poucos você vai tentando reintroduzir essa proteína do leite na sua alimentação e vai vendo o comportamento dessa criança, tá certo? E aí, aos poucos, você vai reintroduzindo e voltando sua alimentação normal. Meire perguntou, doutor Ícaro, meu bebê tem 1 mês e ele fica se espremendo muito e resmungando, é normal? Eu vou criar um quadro aqui no meu Instagram, se é normal ou é comum, qual é a diferença dos dois, tá? Eu recebo muitas coisas aqui, situações que as famílias ouvem que é normal, mas é comum. Comum é diferente de normal, sempre falo isso aqui. Então, Meire, muito provavelmente o seu bebê ele pode estar apresentando uma disquesia, tá certo? Disquesia eu falei no início na live, acho que você deve ter perdido, mas nada mais é do que uma força exagerada do bebê para evacuar ou soltar um pum, certo? Então o que é que acontece? O bebê ele não tem esse controle ainda do sistema nervoso central, do controle autonômico para fazer força no local certo, né? Contrair musculaturas específicas, relaxar musculaturas específicas. Então, quando ele tem essa necessidade de evacuar e soltar o pum, ele faz essa força exagerada, se espremendo, né? Ficando vermelhinho, pode apertar as mãozinhas, tá certo? E a gente tem essa sensação de que ele está sentindo essa dor, tá certo? E isso pode ser por essas questões de essas restrições de mobilidade dos tecidos, restrição na pelve, na coluna, enfim, podem piorar essa situação, tá? Ao contrário do que as pessoas dizem, que não tem o que se fazer, é esperar que com 3 meses vai passar, tem sim situações que a gente pode fazer com esse bebê, algumas coisinhas que a gente pode fazer tanto no consultório, alguma disfunção específica que precisa ser tratada, mas também sequência de massagens específicas que você pode ficar fazendo em casa, que é para ele passar por esse processo mais tranquilo, né? Sem sentir muita dor, mais confortável, tá certo? Então, eu acho que de tudo que falam para vocês que é normal, a disquesia tá? É uma questão fisiológica realmente da criança, mas tem sim como a gente ajudar, beleza? Essas técnicas da terapia manual, elas ajudam muito, né? Osteopatia no consultório e orientações de massagenzinhas em casa vai ajudar bastante ele passar, né, por essa situação com mais conforto. Deixa eu ver mais.
É que meu bebê se espreme muito, chega a ficar vermelhinho e se esticar. Foi o que eu comentei, né, Meire? Heloísa, bebês crescem em uma única posição, no caso encaixados, tem essa maior probabilidade? Tem sim, né? Conversei isso com vocês mais cedo, no início da nossa live, que um dos fatores de risco para essas disfunções de mobilidade dos tecidos é, por exemplo, o bebê que ficou muito tempo sempre numa mesma posição, tá? Então, por exemplo, é fator de risco, pessoal. Então, o bebê que ficou muito tempo numa mesma posição durante toda a gestação, ou a grande maioria das semanas da gestação, não é porque ele é preguiçoso, ele não gosta de se movimentar. Muito provavelmente é porque ele está apertado, ele não tem espaço de se movimentar. Então, se ele não tem espaço, ele está mais espremidinho lá dentro, ele está com mais compressão exercida em cima do corpo. E essa pressão exercida, né, mais disfunção, mais falta de mobilidade dos tecidos, tá? E aí isso pode ser a causa de muitas coisas. Refluxo, cólica, constipação, toscolo congênito, certo? Alterações do desenvolvimento motor, enfim. Existe um mundo aí de possibilidades. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Heloísa, para definir se é constipação ou não, né? O cocô da criança. Respondi também essa pergunta. Precisa ter a mudança da consistência das fezes, né? Então, se for constipação propriamente dito, o bebê precisa ter as fezes endurecidas, ressecadas, tá certo? Então, isso a gente considera como uma constipação, tá? Mas se o bebê também fica dias sem fazer cocô e mesmo que saia, quando ele consegue fazer, ainda tá pastoso, mas ele tá irritado, ele tá enjoadinho, certo? Eu não considero isso normal, precisa ser tratado. Aurinha, meu bebê tem prisão de ventre, o que fazer? Levar para uma avaliação. Certo, pessoal? Então, pode ser disfunções de mobilidade, pode ser essas disfunções teciduais, tá certo? Pode ser só algo mesmo dele, tá? Sei lá, se ele fica 3, 4 dias sem fazer cocô, mas não tá irritado, tá dormindo normal, tá comendo normal. A gente, né? Talvez seja, nesse momento, um padrão de funcionamento do intestino dele. Precisa ser avaliado, tá? Então, o que precisa ser feito é uma avaliação. Heloísa, muito obrigado. Escolhi o profissional certo para acompanhar meu bebê. Tô amando. Maravilha, Heloísa. Show, pessoal. Então, bora dar uma breve revisada do que a gente aprendeu nessa aula aqui hoje, tá? Então, eu falei para vocês sobre a diferença das cólicas, da constipação, dos gases e da disquesia. Cada uma tem características específicas, tá certo? Falei para vocês dos fatores de risco o que é que a literatura fala aí que pode estar relacionado com essa cólica, né? Questão nutricional, período gestacional, disfunções de mobilidade dos tecidos, tá certo? A alimentação da mãe também pode influenciar, beleza? Falei para vocês da importância do tratamento e que quando é uma disfunção propriamente de mobilidade tecidual, a resposta do paciente ela é extremamente rápida. Nos primeiros atendimentos, no primeiro atendimento a gente já consegue ver uma resposta positiva, uma melhora positiva, tá certo? E eu vou falar para vocês agora um pouquinho o que é que a gente pode fazer de técnica com esses pacientes no nosso consultório, mas também orientar um pouquinho as famílias, porque quem é meu paciente viu que eu atendo no consultório, mas eu também faço orientações de massagens específicas que eu ensino para as mães, ensino para as famílias realizarem em casa, porque potencializa muito o nosso tratamento no consultório, beleza? Então a primeira que eu gosto bastante é super manjada, que é o reloginho, tá certo? Só que eu falo uma coisa muito real para vocês.
todo mundo faz essa massagem no momento errado, tá certo? Todo mundo quer fazer qualquer tipo de massagem no período da crise, né? Ou seja, quando o bebê está desconfortável, quando o bebê está chorando, quando o bebê está se espremendo. Imagina vocês, mulheres, tá com cólica, sentindo aquela dor desgraçada na barriga, e alguém vai lá e quer ficar mexendo, né? Não vai ser pior, você só não quer ficar quietinha ali, procurar uma posição que dá um conforto a mais. O bebê é a mesma lógica, né? Então, se ele está se espremendo, ele já está desconfortável, o abdômen já está muito distendido, o abdômen já está muito rígido, já tem muita contração, já tem muita tensão ali. Se a gente tenta mexer, vai causar mais desconforto, tá certo? Outra coisa, as pessoas fazem um reloginho de modo aleatório, só coloca a mão e faz isso aqui, não é só isso, certo? Eu vou desativar os comentários, só para eu me ver melhor aqui. Porque eu acho que... Aí, foi. Que aí vai ficar melhor no vídeo. E o que faz diferença na terapia manual é um peso certo, o local certo que precisa ser tocado e o tempo certo da técnica, tá certo? Então é por isso que muitas vezes as pessoas acham que a terapia manual ela é muito simples, né? Ela é muito fácil. Na verdade não, existe muito estudo por trás, muita pesquisa, não é uma massagem, tá certo, pessoal? Não é uma simples massagem. Tá? E o reloginho, ela foi muito banalizada, então as pessoas começaram a ensinar de forma errada. Eu ensino de uma forma muito específica para as famílias. Então, por exemplo, eu ensino que os bebês eles precisam estar sem roupa, tá? Você precisa passar um óleozinho ou um hidratante que você já use, que a família já use com esse bebê, tanto na barriguinha quanto na mão, para não ter fricção da pele, tá certo? E, diferente do que ensinam por aí, não é usar a mão toda. Usa só esses 2 dedos, tá certo? Então, imagina que o umbigo é o centrinho do relógio. E aqui do lado direito é o número 9, número 12, 3 e 6. Imagina um reloginho desenhado aqui na barriga da Fontanella, tá? Minha bonequinha. Então, vocês vão usar só esses 2 dedos e vocês vão sempre começar aqui pelo lado direito. Por que começar pelo lado direito? Porque é o lado direito que é o iniciozinho do intestino, tá certo? Então, vocês vão começar só com esses 2 dedos aqui no número 9 e observem que o umbigo, teoricamente, é aqui. Eu não estou colado no umbigo, eu estou dando mais ou menos 3 dedinhos de diferença, tá certo? Então, é mais ou menos essa distância. Vocês vão fazer uma pressão até a pontinha da unha ficar branca. Ó. Tá vendo que eu mal começo a fazer uma pressão, a pontinha já fica branca, né? Então assim, ó, pontinha da unha ficou branca, é a pressão que vocês vão ensinar os pais a utilizarem lá no consultório. Então vocês vão fazer, 1, 2, 3. 3 voltinhas. Arrasta esse dedo para o número 12. Não é levantar o dedo e vir para o número 12, é arrastar, tá? 1, 2, 3. Arrasta esse dedo aqui para o número 3. 1, 2, 3. Arrasta o dedo aqui para o número 6. Então, vocês vão ficar fazendo um losango na barriguinha do bebê, ao redor do umbigo dele. Qual é o intuito dessa técnica? É a gente liberar o peritônio, tá? Então, o peritônio é o tecido que recobre todo o intestino. Por isso que o toque precisa ser super suave, porque ele é um tecido que ele é mais superficial, tá certo? Então, a gente precisa ter esse toque bem sutil, bem suave, para conseguir chegar nesse tecido mais superficial e liberar eles, tá certo? Então, o que faz a diferença de uma técnica funcionar ou não é exatamente esses detalhes muito específicos. É a pressão que você utiliza, é o local que você vai tocar, é o tempo que você vai exercer aquela terapia, né? Nesse caso aqui, orientem sempre a fazer por pelo menos 2 minutos, tá certo? Nem mais nem menos. Outra que eu gosto bastante, por exemplo, é uma que a gente só coloca a mãozinha sobre a barriguinha do bebê, segura as perninhas aqui nesse sentido e de vez eu movimentar a perna, como a gente vê muito aí na internet, eu movimento minha mão, tá?
Então, deixa eu ver se eu consigo. Acho que não vai aparecer para vocês. Mas, basicamente é isso. Eu seguro as pernas assim, parado, e eu movimento a minha mão em cima da barriguinha, tá? Só repouso, não coloco força, só repouso, e eu faço esse movimento, ó, lateral, para um lado e para o outro, certo? Faço muito isso no consultório. Outro que eu gosto bastante, por exemplo, também, é a gente, ó, mobilizar a coluna, né? Tem bebê, muita compressão axial, por exemplo, ó, ficou muito fletido lá. Como é que não fica a mobilidade visceral, né? Como é que não fica aqui essas vísceras? Ficam muito restritas, muito tensas, esse sistema visceral facial. Então, o bebê ele nasce com essa flexão fisiológica normal, o bebê ser mais fletido, mas tem bebê que recebeu muita compressão. Então, ó, essa restrição ela é bem significativa. Então, pegar aqui no bebê, ó, fazer esse movimento aqui, ó, para frente, para trás, certo? Ó, mobilizando tanto essa estrutura de torácica quanto essa estrutura aqui, ó, de pelve, tá certo? Vocês podem ensinar os pais a fazerem, ó, pega a mão e pinça, pega aqui no bumbumzinho, na região do pubis e aqui no sacro do bebê, não faz pressão, só e ó, faz esse movimento aqui de flexo e extensão, tá? Então é muito importante a gente fazer isso, ajuda demais. E também adotar posições, né? Então assim, vai ajustando e informando aos pais, tenta achar alguma posição ali mais específica que dá um certo conforto, geralmente uma flexão assim das pernas do quadril, pode dar um pouquinho mais de conforto para esse bebê, tá certo? Isso é muito importante. Mas tem uma técnica que é primordial, que eu gosto sempre de falar para vocês, que ela não é técnica, mas ela é orientação, certo? Então vocês educarem a família, ela é muito mais importante do que qualquer outra técnica. Muitas vezes o que a família precisa ouvir é do profissional que realmente está atualizado e ouvir que a cólica é algo que é passageiro, que não é uma doença, que não é algo grave, que o bebê está mais assustado do que sentindo dor, certo? E que vai passar, que é uma imaturidade desse sistema gastrointestinal, que sim, a alimentação pode estar influenciando, que sim, as disfunções de mobilidade tecidual podem estar influenciando, e a gente precisa realmente testar e ver o que é que ele vai responder melhor. Então, faz o tratamento com a terapia manual, com a osteopatia, certo? Mas também vê se a alimentação não está influenciando, certo? Vê se a proteína do leite não está influenciando, se o leite de vaca não está influenciando, tá? E quando essa mãe for cortar derivados de leite, ela tem que segurar por pelo menos 21 dias, certo? Então tem muita mãe que chega lá, tem 3 dias e não mudou nada. Realmente não vai mudar, certo? Então orientem essas famílias, ó, você tem que cortar isso da alimentação, mas tem que ser por pelo menos 21 dias, porque até 15 dias essa proteína do leite ela pode aí estar ainda presente no teu leite materno, tá certo? Então, orientar é muito mais importante do que técnica, tá? Eu aprendi isso no meu consultório, não aprendi isso em curso nenhum, foi a minha prática clínica que me ensinou isso. Então, muitas vezes o que a gente precisa realmente é educar essa família, tá? É acalmar essa família, porque eles estão passando por um período muito difícil, um período muito vulnerável, um período muito delicado, e o que elas menos precisam nesse momento são profissionais querendo vender tratamento para elas sem precisar, tá? Então, muitas vezes, só a questão da alimentação já resolve bastante, tá certo? Então, orienta isso para a família. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso que eu queria conversar com vocês. Ativei aqui de novo os comentários. Quem tiver alguma dúvida ainda pode mandar para mim, que a gente vai conversando. Mas já tem aqui mais de 1 hora de live. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim que eu respondo.
Pessoal, então basicamente é isso que eu queria conversar com vocês hoje, certo? Foi um prazer enorme, muito obrigado pela audiência. E eu queria saber se vocês, fisioterapeutas que estão aqui me assistindo hoje, já estão inscritos na minha Masterclass de Terapia Manual Avançada Pediátrica, para vocês aprenderem a gerar resultado na pediatria já desde os primeiros atendimentos, certo? Aprender muito raciocínio clínico e vou fazer com que vocês dominem os 4 pilares para conseguir gerar resultado já nos primeiros atendimentos nas disfunções pediátricas, beleza? Quem não se inscreveu, o link tá lá na minha bio. Evento 100% online e gratuito, vai ser ao vivo, tá? Ao vivo eu vou estar conversando com vocês. Evento exclusivo para fisioterapeutas, tá? Sei que tem muita mamãe que tá aqui comigo, mas vai ser só termos técnicos, talvez vocês não entendam, tá? Vanessa perguntou, quais as causas de ter insuficiência placentária na gestação? Vanessa, eu acho que o melhor profissional para te responder essa pergunta é um obstetra, tá? Vai ser o melhor profissional que vai saber te responder. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Foi um prazerzão conversar. Na próxima semana a gente vai conversar mais um pouquinho. As lives sempre acontecem nas terças e quintas-feiras, tá? Então quem tiver alguma sugestão de tema pode mandar para mim ou no direct que a gente vai conversando, beleza? Abração, beijo, boa noite para todo mundo.